Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula show interdisciplinar voltada para o Enem. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Nós, assim como a primeira, fizemos um trabalho bem detalhado, pensando muito em vocês. Então, é realmente muito prazeroso ver que hoje estão em grande quantidade os alunos aqui. Hoje a nossa aula interdisciplinar, ela vai contar muito com a participação de vocês. Nós vamos então fazer primeiro o ensaio. Como é que um grande auditório, a Salidores, faz quando está tendo uma apresentação com os pompons? Lindo! E nós também vamos ter a participação de vocês. Quando o auditório não gostar, quando o auditório gostar, Roberta tem que ser mais alto. Eu não tô gostando dessa plateia. Mais alto. Tá bem, Silvio? Tá bem? Bom, pessoal, seguinte, na saída eu gostaria que vocês largassem os pompons na caixa. E, inicialmente, eu também gostaria de fazer uns agradecimentos por esse evento, pela organização, cenário, enfim, todo o material que a gente tem aqui. Eu gostaria de agradecer ao professor Robson, a Constance, o Ari, as alunas Natasha e Mariada 231, e, é claro, ao nosso grupo de professores, pois nenhum grande projeto é idealizado por setores e se torna real quando a gente não tem um grupo de professores que abraça os projetos juntos e que se envolve como o nosso grupo de professores se envolve. Então eu gostaria, não só palmas, mas muitos pompons para o nosso grupo de professores hoje. Hoje, infelizmente, a nossa diretora, Fabiane, não pôde estar presente. Ela está num evento bem importante em São Leopoldo da escola, da mantenedora, mas pediu que fosse tudo filmado para apreciar esse grande evento depois. Tá? Mandou um grande beijo a todos, com a certeza de que será uma grande aula show que vocês poderão hoje participar. Ok? Vai ter aviãozinho de 100 também? Vamos ver. Então, pessoal, beijo e uma boa aula show para nós hoje. Boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, boa noite, auditório! Eu não gostei. Boa noite, auditório! Mas que bonita, que moças bonitas, que meninos bonitos! Boa noite, auditório! Tá muito fraco, tem que ser mais energia. Última vez, vamos lá. Boa noite, auditório. Agora tá bonito. Sejam todos bem-vindos, estamos entrando na sua casa.
entrando na sua casa, o show de calores com o Silvio Santos. Por favor, Roberta. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel. Oi, tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos falar de aquecimento global. Aquecimento global é muito interessante, muito bala. É um tema que o Enem e a prova da URGS amam, são apaixonados. E qual é a nossa ideia hoje? Vamos destrinchar o aquecimento global com a ajuda de todos os calores, tá? Mas lembrando para vocês, tá, pessoal? Nós não vamos falar do tempo meteorológico. Nós vamos falar hoje só e somente só do clima. É o clima que vai entrar. Oi, é o clima. Vamos falar apenas do clima hoje, né? Pode passar. Pode passar. Para quem não sabe, aqui está o carnê do baú da felicidade. Contemplem. Pague em dia todas as parcelas do carnê do baú e resgate nas lojas do baú que valem prêmios. E você pode concorrer ao programa Todos Contra Um. Aê! Eu sou muito burro, eu esqueci de dar as placas. Tá bom, pessoal? Carnê do baú da felicidade. Carnê do baú da felicidade. Vocês são lindos. De que caravana vocês vêm? São as caravanas. A Zona Sul aí pode ficar quieta aí, né? Por favor, né? Que horror. Vamos agora então chamar o nosso primeiro calor de hoje. Por favor, Roberta. Lombardi. Oi, Silvio. Lombardi. O que nós temos de prêmio hoje, Lombardi? Olha aí, Silvio. Nós temos um Walkman Sony AM/FM 1987 valendo 100 mil cruzeiros reais. Olha, Lombardi, os prêmios estão incríveis, Lombardi. São incríveis. Por favor, Henrique Santana. Tivemos um pequeno problema técnico. Volta, Roberta. Aí, toca pra frente. Não mexe mais. Agora vai. Agora oi, agora vem Henrique Santana. Só te dei uma. Eu quero ouvir. Quem tá feliz? Tira o pé do chão. Olha as palmas, vamos lá. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for um sonho, eu não posso. Eu preciso flutuar. As palmas, vamos. Só quem sonha consegue avançar. Te dei, só te dei uma. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Como eu vou poder te amar? Venha ao palco. Depois que eu te conheci, fui mais feliz.
medo disso, né? Muito bem. Vamos lá que nós temos um assunto para discutir hoje, né? E o continua dançando, né? Não. Muito bem. Vamos lá então. O que a física tem a ver com isso, né? Com o aquecimento global? Então tem alguns detalhes que nós vamos discutir agora, nesses primeiros minutos, nessa primeira parte da aula. Tá? Então a primeira coisa, deixar claro o seguinte: o efeito estufa é um processo de absorção e emissão de energia radiante. Essa energia radiante é que vem do Sol, principalmente. Tá? E é importante para a presença e manutenção da vida na Terra. Ou seja, a primeira coisa, o efeito estufa é uma coisa necessária para a vida do jeito que ela está agora. Tá? Efeito estufa natural é a retenção natural dessa energia na atmosfera terrestre pelos gases do efeito estufa, principalmente vapor d'água e CO2. Tá? Principalmente esses dois caras aí são os que retêm essa energia dessa radiação que vem do Sol, que a gente vai discutir daqui a pouco. Aquecimento global é o aumento significativo da temperatura média da Terra em um período relativamente curto. Tá? Ou seja, esses processos de resfriamento e aquecimento da Terra levam centenas, milhares de anos. Tá? Só que, enfim, a gente vai discutir alguns detalhes que o aquecimento global é esse efeito de forma acentuada, acelerada. A atenuação desse efeito estufa é esse aquecimento adicional causado pela queima de combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis, tá? O desflorestamento e outras atividades humanas. Top. Muito bem. Então assim, ó. Alô? Quem falou pro... Tem o microfone do Silvio Santos, mas esse ninguém toca, só o Jaça. Esse não é o banhado a ouro, né? Então assim, ó, o Sol, pela sua temperatura superficial, emite radiação eletromagnética e de vários tipos, quase todos praticamente, tá? E essas ondas eletromagnéticas chegam aqui no nosso planeta, tá? E uma das principais que chegam, o que mais o Sol emite é a luz que o nosso olho está adaptado para ver, que é a luz visível, tá? E outra é aquela, por exemplo, que nos dá a sensação de aquecimento, que é o infravermelho. Então olha só, ó, atenção aqui rapidinho. Radiação emitida pelo Sol. Essas aqui são as radiações eletromagnéticas. Então nós temos ondas de rádio, que é principalmente utilizada na telecomunicação. Nós temos micro-ondas, que também é muito utilizada na telecomunicação, o Sol também emite. Tá? Inclusive pode causar interferência. Radiação infravermelha, que o Sol emite bastante radiação infravermelha, e nós temos detectores na pele para detectar o infravermelho. Tanto que se a gente botar a mão ao Sol e a mão à sombra, a gente sente a diferença. A mão diretamente ao Sol está chegando mais infravermelho do que a mão à sombra. Tá? Então nós temos sensores na pele para detectar isso. E os nossos sensores, as nossas células, que têm detectores de radiação infravermelha, nos dá a sensação de quente ou frio. Tá? Luz visível é o que mais o Sol emite. Então o que mais o Sol emite, o que mais chega aqui na superfície da Terra é luz que a gente chama de luz visível, que está entre o infravermelho e o ultravioleta. Esse negócio não está funcionando. Então, não possível, né? Certo? Não comprou nas lojas do baú. Nas lojas do baú, os produtos não estragam nunca. Compre nas lojas do baú. O Sol também emite um pouquinho de radiação ultravioleta. Essa sim é perigosa para a vida. Tá? Com o tempo, na história da vida terrestre, tá? Nós tivemos bactérias que transformou basicamente gás carbônico em oxigênio e encheu a atmosfera de oxigênio. E com tudo isso foi então possível, né, a vida dar seu segmento. E a radiação ultravioleta, nós temos a atmosfera terrestre que nos protege de grande parte da radiação ultravioleta. Tá? E é crucial para a vida não ter essa radiação aqui embaixo. Certo? Ela inclusive não tem grande poder de atravessar as coisas, e inclusive a nossa pele absorve a radiação ultravioleta, ela para na pele. E é por isso que, por exemplo, câncer, devido à radiação ultravioleta, ocorre na pele. Câncer de pele, esse é o perigo. Tá? Raio-X
o Sol emite muito pouquinho raio-x, tá? Muito pouquinho. Praticamente o raio-x que chega aqui embaixo não é muito dele, tá? Mas o raio-x é capaz de atravessar tudo, todos os tecidos, exceto materiais densos, como sólidos, ou seja, metais e ossos. Os nossos ossos absorvem o raio-x, tá? E radiação gama, a radiação gama sai basicamente de decaimentos radioativos, tá? E o Sol emite praticamente nada disso aí, tá? Mas o que mais chega aqui, então, isso tem que ficar claro, é a luz visível, que o nosso olho está adaptado a enxergar, e muita radiação infravermelha, tá? Aí, ó. Então ali em cima estão raio-x, ultravioleta, infravermelho, o pedacinho de luz visível, tá? Que tem as cores do arco-íris, micro-ondas e ondas de rádio. Aqui mostra um gráfico, que é o gráfico de quantidade de radiação por tipo de luz que chega aqui embaixo, tipo de onda eletromagnética que chega aqui embaixo. Então nós temos aqui, ó, o que mais o Sol emite está na faixa desse colorido aqui, que é o que nosso olho é capaz de captar. Depois tem uma grande quantidade de energia aqui, que é o infravermelho, tá? E aqui tem um pouco de ultravioleta ainda e um pouquinho dos outros. Mas percebam que a maior quantidade de energia que o Sol emite, que está relacionada a essa área aqui, essa região, a maior região aqui é da luz visível. Depois tem uma parte de radiação infravermelha, que é capaz de aquecer as coisas com bastante eficiência. E aqui está a radiação da Terra. A Terra, por sua temperatura, também emite radiação, mas a Terra não emite radiação visível. Ela só emite infravermelho. Assim como o nosso corpo também emite infravermelho. Nós somos como uma lâmpada de infravermelho. Tá? E é por isso que a gente não se enxerga no escuro. Aí. Então é isso. A atmosfera é transparente a grande parte dessa radiação que chega, especialmente a luz visível, de modo que a radiação solar alcança facilmente a superfície da Terra, onde essa radiação é absorvida. Então, na verdade, os objetos, chega a luz nos objetos, uma parte dessa luz fica com os objetos e outra parte é refletida, ou jogada de volta. Tá? E albedo, tá, é a grandeza que diz essa relação, de quanto que ele absorve com o quanto que ele emite. Então, por exemplo, objetos claros como a neve fresca, tá? A neve lá no topo das montanhas, ela absorve mais ou reflete mais? Reflete mais. E é por isso que o albedo dela está em torno de 80% a 95%. Ou seja, ela reflete muito mais do que absorve. Então ela aquece pouco. É esse o fato da gente usar roupas claras ou roupas escuras. Então os bosques, terras, o asfalto, por exemplo, o asfalto é escuro e superaquece ao sol, né? Tenta andar de pé descalço no asfalto, né? Tá? De dia, óbvio. Tá? Certo? O asfalto reflete muito pouco da luz que chega nele, então ele superaquece. Tá? Então tudo que tem na superfície da Terra contribui para a Terra aquecer mais ou esfriar mais. Tá? Então tá aí, a radiação solar chega, uma boa parte dela passa pela atmosfera, atinge o chão. Uma parte dessa energia é absorvida pelo chão, fica aqui na Terra, então o chão vai aquecendo. Outra parte é refletida pela Terra. Tá? Esse é um processo normal, natural. Isso acontece em tudo que existe. Agora, essa parte que é refletida pode, eventualmente, quando passa aqui pela atmosfera, esses gases que causam efeito estufa, eles devolvem essa radiação, não deixam elas fugirem para o espaço. Eles devolvem essa radiação para cá. Então a gente consegue reter mais energia do que a Terra estaria desperdiçando, refletindo para o espaço. Então a atmosfera também ajuda a segurar essa energia aqui embaixo. Esse é o efeito estufa. E fica uma temperatura boa, confortável, exceto 40 graus aqui em Porto Alegre. Tá? Mas, a princípio, a temperatura média da Terra é regulada por esses fatores principalmente. Principalmente pela radiação que chega do Sol. Tá? Então tá aí. A luz vem do Sol, uma parte é refletida pela atmosfera, outra parte é absorvida pelo chão. A parte que é absorvida pelo chão e a Terra também emite um pouquinho de energia, só que essa energia fica presa pelos gases de efeito estufa. Qual é o perigo disso? É o excesso do efeito estufa. Vai elevar a temperatura média da Terra acima do que já está. E nós não estamos muito bem adaptados para viver com temperaturas mais altas. Ó. Então, a temperatura da superfície terrestre seria muito baixa caso não houvesse o efeito estufa, porque a Terra ia refletir basicamente a luz que a gente ainda precisar dela aqui. Então, por conta disso, a vida Terra não seria possível.
se não houvesse esse efeito estufa que nos dá um conforto, tá? Como se fosse um cobertor assim, tá? Caso não houvesse o efeito estufa, a temperatura média seria da ordem de menos 10, menos 15, menos 20 graus. Ou seja, não ia ser legal, né? Não ia ser legal, muito frio, tá? Estima-se que o efeito estufa ocorre naturalmente e é responsável por essa elevação de cerca de 30 graus nesse menos 20. Então a temperatura média da Terra sobe para 10, 15 graus, tá? Que é uma temperatura bem confortável, bem boa. Então o nosso problema ambiental atualmente é que o excesso de dióxido de carbono, tá? E outros dos chamados gases estufa, tá? Ou gases de efeito estufa, retém essa energia a mais e a Terra pode ficar quente demais. Esse é o problema que nós vamos discutir hoje, certo? Então, muito obrigado, Henrique. Muito boa a sua apresentação. Pelas palmas do La Salle Dores. Boa noite, auditório. Mas parece que estão morrendo. Pessoal, já compraram a telecena de Páscoa? Com a telecena de Páscoa você concorre a R$1 milhão em prêmios. Tá fraca essas placas, né? Vou trocar pelo Libiga. Ou vou trocar por aquele velho safado do... Quem é? Lombardi. Velho sem vergonha. Roberta, pode passar. Mas quais são os prêmios, Silvio? Da telecena, tu não falaste anteriormente? Tem uma viagem aí? Nós temos uma viagem, pode voltar. Nós temos uma viagem com o grupo Restart para Orlando. Mas não gosta do Restart? Restart é lindo. Adoro Pelança. Pelança ele no lixo, né? Que horror. É horrível. Vamos lá. Chama aquele velho, Lombardi. Oi, Silvio. Lombardi. Tantos anos, Lombardi. Lombardi, qual é o prêmio? Silvio, meu patrão querido. Temos um fax Sânio Das 3.981 valendo 360 mil cruzeiros reais. Prêmios excitantes. Chama agora Camaldo. Tem que cantar junto, é só prestar atenção na letra. Fala de fusão, pra mim tanto faz. Gosto quando sai fumaça e cada vez colo mais. Cada vez colo mais. Táxi, moto ou avião, pra mim tanto faz. Tô tossindo o dia inteiro e cada vez colo mais. Cada vez colo mais. 1, 2, 3, 4. Pra no mundo, joga o clima lá no alto. Acima, 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 acima. De cima, pra cima, pra cima, pra cima. Acima, 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 acima. Pra cima, pra cima, pra cima. Eu não tô de brincadeira, eu tenho tudo, eu quebro o gelo pra valer. Chego cheio de madeira, quero ver tudo derreter. Fala mais desse tu vai, tudo e vai que vai. Tem sabor de churrasquinho, pôr no fogo a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem olhar e perceber. Só o cheiro de petróleo já me faz enlouquecer. Já me faz enlouquecer. Táxi, moto ou avião, pra mim tanto faz. Tô tossindo o dia inteiro e cada vez colo mais. Cada vez colo mais. 8, 3, 4. Pra ficar lá muito, joga o clima lá no alto. Vai, 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 vai.
Canta bem, né? Canta muito bem. Aê! Canta tão bem que ganha o prêmio. Por favor, aqui, 500 mil cruzeiros reais pra você. Valeu, mano. Valeu, brother. Valeu. Por favor, Camaldo, não senta. Agora é hora da sua aula, Camaldo. Por favor. Eu vou chamar o Leandro. Bom, valeu, galera. Então, falar de efeito estufa, efeito estufa não existe. O efeito estufa tem que falar de química. E, obviamente, quando a gente fala de química, igual o auxílio que a química traz para explicar esse efeito estufa, é falar um pouco sobre as substâncias que estão envolvidas, que são os gases de efeito estufa. Então nós temos o CO2, gás carbônico, que é um óxido, nós temos o metano, nós temos o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, a água. Por incrível que possa parecer, a água é uma substância essencial para a nossa vida, como seres humanos. Mas ela também é um dos gases, o vapor de água, responsável por esse aumento de temperatura e por essa concentração de calor na Terra. Como o professor Henrique falou anteriormente, se não tivesse esse efeito estufa, nós não estaríamos aqui. Nós seríamos seres microscópicos ainda, não estaríamos andando, dançando, colocando brinco e corrente e etc. A tatuagem ficou maneira. Já haveria Silvio San. Silvio San até menos 20 graus. Gente, esse efeito estufa é conhecido pelos cientistas há muito tempo. Por que ultimamente a gente tem falado mais sobre isso? Porque nós temos um aumento desse tipo de efeito no nosso planeta. E o aumento eleva a temperatura a mais de 15 graus, pode elevar do que já está. Por que isso pode ser prejudicial? Se nós tivermos um aumento de temperatura, a gente tem um deslocamento de calotes polares, um derretimento, como a música falou anteriormente, e a gente pode ter uma elevação do nível dos oceanos. Uma elevação dos níveis dos oceanos só faz com que a gente perca mais ou menos 15% dos nossos continentes, colocando muito mais substâncias químicas em contato com a água do oceano, dissolvendo mais substâncias e provavelmente destruindo grande parte dos seres que vivem dentro dos oceanos. Isso não é muito bom. Pode passar, por favor? Esse é um gráfico bem interessante que mostra quais são esses gases. 49% do efeito estufa é responsável pela substância de dióxido de carbono, que é o CO2. O óxido nitroso com 6%, os CFCs, cloro, flúor, carbono, ainda bem que foram proibidos em 1991, e o metano, o velho e bom metano CH4. O pessoal do terceiro ano aí conhece bem esse metano, porque ele é um alcano, um hidrocarboneto, e é o primeiro das séries dos hidrocarbonetos, né? CH4. O carbono do metano está hibridizado em que tipo de hibridização? Demorou, hein? SP3, bom, que legal, pode passar. Qual a intensidade, então, desse efeito? Aumenta a absorção da radiação infravermelha, aumentando a absorção da radiação infravermelha, maior temperatura. Sempre pensem, quanto mais gás que contribui para o efeito estufa, maior é a temperatura, mais prejudicial fica esse sistema. Ou seja, ele é essencial. O problema é que ele está aumentando muito. E esse aumento, daqui a pouco, em alguns gráficos, vocês vão perceber como ele está se dando. Ele está se dando em nível exponencial. E este é o problema. O metano, como eu falei antes, olha só, ele é 17 vezes mais potente na retenção de radiação do que o CO2. O metano é o gás mais importante para o efeito estufa de hoje, para esse aumento do efeito estufa. Então, qual é a origem desse metano? Vocês gostam de comer bifinhos? Vocês gostam? Sabor de churrasquinho, churrasco? Gaúcho adora churrasco. Nós nascemos já com um espeto na mão para fazer uma carne. Então tá aqui, ó. Os rebanhos bovinos, caprinos, suínos, equinos são os maiores responsáveis pela liberação de metano, por causa do tipo de digestão que esses animais têm, os ruminantes. Eles comem a graminha, processam ela no rumen, lá onde eles têm bactérias que vão degradar esse capinzinho,
volta para a boca, mastigam de novo e aí depois vai para o estômago. Sabiam que é assim? Exatamente assim. Aí produz muita fermentação ou destruição anaeróbica sem oxigênio e a matéria orgânica é liberada na forma de metano. E o CH4 é um carbono tetraédrico, como falaram há pouco tempo, é um carbono em sp3. Esse carbono em sp3 é como um prisma. Já viram um prisma? Não, com o efeito da luz. O que o prisma faz no efeito da luz? Abre todo tipo de radiação visível. A gente vê uma luz amarela incidindo num prisma, uma luz branca, e ele decompõe a luz. Pois bem, o metano faz ao contrário. Ele absorve aquela luz e retém o infravermelho. É por isso que ele é tão perigoso assim e é 17 vezes maior a sua intensidade, o seu problema em retenção de energia do que infravermelha do que o CO2. E botam a culpa sempre no CO2. Olha lá, e somos nós que levamos a fama. Obrigado, Roberta. Composição do ar seco. Professor, mas nós temos dióxido de carbono, nós temos CO2 na presença do ar. Por que ele é tão perigoso, então? Da onde vem esse CO2 perigoso se o ar seco tem CO2? Vocês vieram para cá como hoje? Ah, busão? Busão? A pé é legal, a pé é legal. Vieram de busão, pai veio trazer, a mãe deixou aqui, o motorista, carro. Se veio a pé, veio peidando. Veio peidando e largando metano. Então, Não pode. esse CO2 que está aumentando a sua quantidade, substância, está aumentando a sua quantidade por quê? Pela queima de combustíveis fósseis. E aí está o problema. Queimando o combustível fóssil, eu estou lançando para a atmosfera um gás carbônico que é de milhares e milhares e milhares de anos atrás, que vem lá do petróleo. Petróleo é importante, substância muito importante para a gente, mas que daqui a um tempo vão ter que trocar essa matriz energética, porque ela vai ter que ser trocada por dois motivos. Um, que ela vai acabar, vai demorar. A gente vai estar com um aquecimento global maior ainda antes do petróleo acabar. Silvio Santos vai estar vivo ainda. Pode passar, Roberto, por favor. Professor, qual a moral disso então? Vamos explodir? Vamos queimar no mármore do inferno? Não, não vamos. O efeito estufa tem uma sazonalidade. Existe um aumento que acontece, que ocorre de tempos em tempos. A gente vai explicar isso em outros slides. Mas ele pode ser bom, hein? Ele é totalmente bom, porque se não fosse o efeito estufa, e a professora Bobson vai explicar isso depois na parte de biologia, nós não estaríamos aqui. Mas deve ser bom para outra coisa também. Passa, Roberta. Olha aí. É bom. Aí o Se não Silvio fosse o gosta. efeito estufa, não teríamos praia, mar, sol. Por favor. Ótimo. A pipa do vovô não sobe mais. Vai, Silvio! Agora vou. Agora vou chegando para dar aula. Oi, boa noite. Pessoal, Camacho, Henrique, falaram coisas lindas, maravilhosas. Pessoal, ozônio. Geralmente vem questões associadas ao aquecimento global e aí botam o tal do ozônio lá no meio, né? Ozônio, pessoal. O ozônio é um gás especial. Nós sabemos que existe uma camada de ozônio e que ela não está na camada que nós vivemos, que é a camada troposfera, de 0 a 14 quilômetros, onde ocorrem todos os fenômenos climáticos, todos eles. Furacão, tufão, o que vocês estão vendo aí na TV desde ontem, né? Furacãozinho ali, né? Passou um furacão ali, né? Morreu os 90. Onde é que ele ocorre? Troposfera. Só na troposfera nós temos esses fenômenos. E o ozônio é uma capa que nos protege das radiações ultravioleta A e B que o Sol emite. E ele não está na troposfera, ele está na estratosfera. Portanto, questões que associam aquecimento global com a camada de ozônio, em primeiro momento, estão totalmente equivocadas. E se o Enem pudesse usar uma camiseta assim com um coraçãozinho, usaria assim: I love camada de ozônio.
Já viram aquelas redações do Enem? A camada de ozônio está, não sei, começa, né, aquelas besteiras, né? Então, pessoal, o ozônio na troposfera, ele é um gás ruim, mau. Teve um cara que gostava muito do ozônio. O nome dele era Adolfinho. Né, aquele cara lá. Ele amava o ozônio. Amava ozônio, amava cianeto. Ele botava ozônio para as pessoas respirarem, né? E o que acontecia com as pessoas? Elas morriam. Então o ozônio na troposfera é mal. Ele faz mal. Ele não está aqui. Ele pode se formar aqui. Às vezes se forma, né, Camacho? Sim, o ozônio pode se formar na troposfera por processos industriais de altas temperaturas. Todo o ozônio na troposfera é um gás totalmente tóxico. E é bom, só para corroborar o que tu falou anteriormente, o ozônio permite a passagem parcial do UVA e UVB. Por isso que a gente usa protetor solar. Mas o UVC, que é a mais perigosa, essa ele não deixa passar. Silvio Santos eu sabia dessa. Mas Aqui, ele não é infalível. Nunca. Por favor. Então, pessoal, primórdios. Como é que quando a gente começa a ter uma ideia de que o clima na Terra vai mudar? Tá? A primeira convenção é lá nos anos de 1960, chamado Clube de Roma. Pergunta: Roma está em qual país? A Rússia. Isso. Tá? Roma fica num país desenvolvido ou um país pobre? Então foram eles que começaram a tentar pensar o aquecimento global, a mudança climática. O primeiro cara a falar isso num relatório, o nome dele é Dennis Meadows, tá? E ele faz um relatório chamado Limites do Crescimento. E aí ele vai falar que o crescimento humano das sociedades não podem ir sobre os recursos naturais. Não de uma forma tão pesada como nós temos hoje. Depois nós tivemos a Convenção de Estocolmo, que fica na Suécia, se eu não me engano, tá? 72. Que vai culminar na Rio Eco 92. A partir disso aqui, pessoal, tudo muda, tá? Nós temos a assinatura de protocolos, nós temos conferência de metas para redução de gases em alguns países. E em 1988, nós temos um relatório chamado Nosso Futuro Comum, Relatório Brundtland. Tá? Esse relatório, ele sim, vai falar que nós, seres humanos, meros mortais terráqueos, estamos modificando o clima todos os dias. É eu, são vocês, é o grande industrial do arroz, é o cara que produz energia a partir do carvão, é o produtor de petróleo, todos nós estamos modificando o clima. Então, a partir de 88, nós temos a criação dentro da ONU do IPCC, que é o painel intergovernamental, intercontinental para Climate Change, né? Ou mudança climática. Pode passar. E o IPCC é o principal órgão hoje no mundo que fala da mudança climática. Ai, professor, eu vi no Fantástico uma vez que o aquecimento global não existe. Sempre tem um panaca que abre o Fantástico dizendo: o aquecimento global é uma farsa. Ele não existe. E aí, quer dizer, o que a gente faz, né? A gente nega. Nós estamos negando que nós estamos destruindo o nosso planeta. Estamos negando que nós não fazemos nada para modificar o clima. O nome desses caras aí são os negacionistas. É assim que a gente chama eles. Pode passar. Então, pessoal, a contribuição para o efeito estufa, esse intensificado, que aí sim já é o aquecimento global. Nós temos 70% no CO2, e ele é importante, tá? Ele está em vários lugares, queima de combustíveis fósseis, mudanças do uso do cultivo da terra, queimadas, florestas que caem, entra a água, também produz CO2. Por favor, Camaldo. E é legal também falar sobre isso, porque a gente tem aquela vã ideia de que uma floresta como a Amazônia só produz oxigênio, né? Ah, a floresta só produz oxigênio. Ai, que legal, oxigênio. Mas à noite, vocês sabem, a professora Bompson já deve ter ensinado para vocês o que é fotossíntese. Para acontecer fotossíntese, eu tenho que ter luz.
Mas à noite nós não temos luz. O processo é ao contrário, porque a planta não fica, é noite, não vou respirar. Tranca a respiração, tranca a rock. Ela tranca. faz o processo ao contrário e acaba sim absorvendo gás oxigênio e liberando CO2. Então nós temos produção de CO2 também pelas florestas, ok? E nós temos também o NO2, né? Um gás também de efeito estufa, na produção do nylon e no desflorestamento. Todos aqui estão com roupas sintéticas. Não é só o algodão que tem na roupa de vocês. O nylon é produzido através de uma reação orgânica. Essa reação orgânica que produz o plástico libera muito dióxido de nitrogênio. E o dióxido de nitrogênio contribui com 7% no efeito estufa. Lembrando, isso é intensificando. Não é que ele auxilia no efeito estufa normal. Ele auxilia nessa intensificação do efeito estufa, por causa da estrutura geométrica desse tipo de gás. A minha assistente de palco saiu agora, né? Tá aqui uma foto da China, lá da China onde veio os meus ternos, né? Meus ternos lindos, e vocês podem ver, R$15 cada um. Mas Muito legal. professor, por que na China tem tanta poluição, professor? Porque eles são safados. Pessoal, a China, novo país industrializado, país emergente, segunda maior economia do mundo, a ponto de bala para passar os Estados Unidos. O que eles estão fazendo? Queimando tudo até a última porra? Exatamente. Eles estão destruindo, desmatando, eles precisam de madeira, precisam de cimento, precisam de petróleo, porque eles estão crescendo muito rápido. Pessoal, 1.300.000.000 habitantes, a maior população do mundo. Eles são os principais emissores do planeta de gases de efeito estufa. E pasmem, né? Não vão assinar o protocolo de Kyoto. Mas vai chegar lá. Pode seguir. Aqui, pessoal, gráfico do IPCC, tá? Nunca antes na história do planeta Terra. Nunca antes. Olhem a diferença. Nunca antes na história desse país. Nós tivemos CO2 nessa concentração na atmosfera. Pessoal, percebam que é bem exponencial. Professor de matemática aqui, Arthur, vai explicar pra gente o que é esse exponencial. Arthur, lindo! Palmas pra ele! Mas olha, Arthur, me diz uma coisa. De que caravana você veio, Arthur? Eu vim da Zona Sul também. Da Zona Sul? Zona Sul é tudo maloqueiro, tudo fuleiro. Arthur, o que você faz da vida, Arthur? Eu sou professor. Ganha pouco, pobre guiriguil. Vai aqui ganhar uns 500. Só pela participação, 500.000 cruzeiros reais pra você. Arthur, você vai cantar, vai interpretar ou vai ser telemoço? Eu vou ser telemoço, explicando aqui o comportamento da função exponencial. Fui pego de surpresa. Obrigado. Muito bem. O primeiro ano ainda vai aprender isso ali por outubro desse ano. Tá. Então, fiquem tranquilos se não entenderem alguma coisa. O que a gente sabe é o seguinte, né? Que existe uma variável independente. Geralmente em matemática a gente usa x, mas para situações cotidianas geralmente é o tempo, né? Geralmente com a variação do tempo, o eixo horizontal, vai ter uma variação muito mais rápida da chamada variável dependente, que em matemática é y, e que, dependendo da situação cotidiana, pode ser, no caso aqui, a emissão de CO2, né? O que a gente pode perceber? O tempo varia uniformemente, unidade por unidade, e o crescimento da emissão de CO2 cresce muito mais rápido. A gente pode aproximar essa curva por uma chamada curva exponencial, que, calculada experimentalmente, tu pode descobrir qual é a base dessa exponencial, que indica por quanto tu multiplica cada unidade de tempo. O pessoal que está no peruano já viu potenciação comigo no passado, né? E sabe que a potenciação cresce muito mais rápido do que multiplicação, por exemplo, né?
Então a gente sabe que a potência cresce, então cada vez mais rápido, e isso pode ficar muito perigoso. A pipa do vovô está subindo. Obrigado. Então, eu pegava, hein, vocês? Eu pegava. Pode passar, Roberta, minha assistente de palco mais querida. Pessoal. Pessoal, como é que nós começamos a medir essa concentração? Foi nesse lugar aqui. Hawaii. Mauna Loa. Monte Mauna Loa, um dos montes mais altos do Havaí, 4.600 metros de altitude. Um carinha que fez climatologia em Princeton, tá? E ele fez pós-graduação, fez doutorado, pós-doutorado. O que ele vai fazer? Vou fazer uma pesquisinha, né? Aí mandaram ele lá para esse lugar. E lá nesse lugar ele começou a descobrir que a concentração dos gases de efeito estufa nunca antes na história deste planeta de 4,6 bilhões de anos ficou tão elevado. Utilizando um coletor de gases da marca Perkin-Elmer, feita por químicos, né, e físicos. Óbvio, né? Eles são lindos. Mas a mãe de todas as ciências, vocês sabem quem é, né? Geografia, óbvio, né? Todo mundo vai ganhar menos um ponto na média. Aê! Então, pessoal, olha aqui, ó. Desde a Revolução Industrial, 36% para CO2, 130% para metano, que é 17 vezes mais eficiente na questão de retenção de radiação. E olha aqui, ó. Esse é o gráfico que todos os climatólogos do mundo trabalham. O gráfico do taco de hóquei. Esse aqui, ó. Quando nós subimos a concentração de CO2 e metano na superfície, na atmosfera. Tá? Então tá aqui, ó, pessoal. Gráfico de temperatura nos últimos 140 anos. Nunca estivemos com esse aquecimento. E ainda tem gente que diz: aquecimento global não existe. Mas ele existe. Ele está aí. Todo dia nós vemos ele. Tá? Por que eu não vejo? Professor, ontem estava frio. Sim. Por quê? Porque nós não estamos falando do tempo. Estamos falando do clima. Quantos anos mais ou menos o clima leva para mudar? Qual é a média que a gente faz em geografia? 30. Quem falou 30 aí? Ganha! Quem falou 30? Quem é? Não tô vendo. Igor Pitão. Igor! Ganha 500 mil cruzeiros, por favor. Eu vou passar aqui pra ele vai passar pra você, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá muito bom? Quer ou não quer? Quer? Então vamos lá, então. Vamos entregar 500 mil cruzeiros reais. Pela boniteza vai ganhar 1 milhão de cruzeiros reais. Vai ganhar 2. Isso aí, parabéns. Silvio, não vai ter aviãozinho, Silvio? Daqui a pouco tem avião do Faustão, quer dizer, avião do Silvio Santos. Eu me engano de programa. Por favor, Roberta. E agora, pessoal, quem vai topar tudo por dinheiro aqui no palco? Olha o aviãozinho do dinheiro. Aê! Vamos lá, mais animação, tô muito morto. Aê! Vamos lá, aviãozinho de 500 mil cruzeiros. Tem dinheiro aí, tem dinheiro aí, tem dinheiro aí. Olha lá, aviãozinho. Quem é que quer? Olha lá, no fundo. Vai, oi, vai. Ei, todo mundo feliz. Tem mais dinheiro aqui, vamos lá, olha lá. Ei! Fica ruim de tocar esse avião, é uma merda. Vamos lá, olha lá, vai, foi. Olha lá, vai dar no olho. Que horror. Tira a mão do meu casaco, rapaz. Já não chega a ficar me bulinando todo dia. Barbaridade. Aí. Vamos lá então, pessoal. Quem quer vir topar tudo por dinheiro aqui no palco com Silvio Santos? Quem quer? Ninguém quer? Quem quer?
Levanta a mão aí, tem que estar com alegria. Tem que ter alegria de viver. Alegria de viver, por favor. Tô vendo todo mundo triste. Levanta a mão e vamos ver. Vamos escolher uma moça ou um moço bonito. Vamos lá. Quem é que é? Vou escolher lá no fundo, olha lá, olha lá, vai. Vitor Vidal, por favor. Venha, Vitor, senão eu vou tirar o teu apêndice com o dedo mindinho. Vem, senão eu vou te dar uma porrada, vem. Vitor, venha. Aplausos para Vitor Vidal. Vamos lá, Vitor. Por favor, dê espaço aí pro Vitor. Pô, vocês são sacanagem, hein? Venha, Vitor. Venha, lindo. Olha que luvas. Ele tá sem apêndice, Silvio, por isso. Tá, eu tô vendo. Olha que luvas mais sexys. Cabelo sensual, Vitor Vidal. Venha, Vitor, por favor. Venha ao palco com Silvio San, por favor. Lindo, parabéns. De que caravana você vem, Vitor? Guaíba, meu. Meu Deus. Bora bem no foco da dengue. Bora bem. Vitor, o que você faz da vida além de estudar? Eu vou cortar da média, hein, Giovanni? Eu ando de barco. Ele anda de catamarã, que coisa linda. Vitor, você vai interpretar? Você vai ser ator? Ou você vai ser telemoço? Você é... Hã? Você não vai nada. Você vai participar. Fica aí, sai pra lá, fica aí. Vai participar do show do $1 Milhão. Vai! Vamos lá. Vem pra cá, Vitor. É o moço muito bonito. É o moço que tá mais leve. Tá 1 quilo mais leve, tirou o apêndice. Coisa linda. Roberta, por favor, Vitor, você vai participar de um desafio do La Salle Dores Show do $1 Milhão. Uma pergunta valendo... Agora vamos para o Arrisca Tudo. A última pergunta valendo $1 milhão. Eu vou ler para o Vitor porque ele não sabe ler. Qual a associação que se pode fazer com a intensificação do efeito estufa com as atividades humanas? Primeira, nenhuma. Segunda, todas. Só nós modificamos o clima. 3, Aurora Boreal. 4, Go Power Rangers. Vitor. Você tem certeza? Que ajuda dos universitários. Aê! Está certo disso? Quanto quer, Vitor? Eu quero o número 4, Go Power Rangers! Está certo disso? Está certo disso? Estou! Posso perguntar? Está certo disso? Qual é a resposta certa? Vamos ver, Qual é a resposta certa? Passa. Que pena. Você errou. Vitor, não foi dessa vez. Aplausos para o Vitor. Muito bonito ele. Aê! Eu vi lá no fundão Guaíba Roscão. Isso não vale, hein? Isso não vale no show de calores. Por favor. Pessoal, então esse é o gráfico que todo mundo fala também. Gráfico do IPCC, da estimativa da temperatura do planeta. Então, na estimativa mais baixa, aumentaremos 1,4 graus em 100 anos. E na estimativa mais pessimista, quase 4 graus a mais no planeta.
Então vocês podem imaginar geleiras, imaginem florestas, corpo humano atendendo a essa mudança de temperatura. Então, nós temos um quadro, ele está aí sendo estudado, sendo debatido, e ainda tem gente que diz, não existe aquecimento global. Não sei como, mas existe. Está aí, tá bom? Nós temos também o aumento do nível dos mares, simplesmente pela expansão térmica da água. Vocês sabem que de 0 a 4 graus, Henrique, 0 a 4 graus, a água tem um comportamento anômalo, né? Ela tem uma expansão térmica. E o derretimento do gelo. Vamos derreter o gelo, vamos transformar tudo em água líquida, mudando o albedo do gelo. Então nós não vamos mais ter tanta reflexão, vamos ter mais absorção. Então isso também é uma grande mudança. E ela está acontecendo. Lenta, gradual, como todo o clima na Terra é. Nós nunca sabemos quando ele está mudando. 2 anos mais quente, 1 ano mais frio, 3 anos mais frio, 1 mais quente, e aí nós não temos a ideia de que o clima está mudando, mas ele está mudando. Bem devagarzinho, mas está mudando. Vamos lá. Lombardi. Oi, meu patrão querido, amado, idolatrado. Lombardi, quem é o próximo calor? Olha, Silvio, nós temos um videocassete 4 cabeças Sony no valor de 220 mil cruzeiros reais. Olha, esse prêmio eu queria na minha casa. Aí eu e o Jassa vendo o filme da Tela Quente, não pode, né? Da Globo. Tem que ver o do SBT, sempre SBT. Por favor, chama ao palco Bob Sincazé. No refrão nós vamos. Esse refrão não chega nunca. Nossa, bonita essa moça, caiu a peruca. Você sabe que o Silvio também usa peruca, né? Perucas Jassa, 100 anos fazendo a felicidade de Silvio. Por favor, se arrume, Bob sim. Esta mulher perdeu a peruca, meu Deus do céu. Você sabe que a Regina Casé é muito bonita, né? Muito bonita, muito linda. Ela parece um botijão de gás, tá? Começa aqui em cima e vai inteira até embaixo. A Bobs é muito mais bonita. É muito mais bonita ou não é? É bonita ou não é? Linda. Por favor, vamos com Márcia Bobsin. Pessoal, o que eu pretendo falar hoje com vocês é educação ambiental, né? E eu acho que iniciamos primeira coisa falando do protocolo Kyoto, que eu acho que vocês também devem ter falado bastante. E acho que foi o primeiro encontro de todos os países, com a grande preocupação do efeito estufa, realmente com um compromisso onde 141 países se reuniram para firmar esse protocolo e que depende de um esforço muito grande dos países desenvolvidos
que tem que ter um objetivo maior, que é uma meta de diminuição da eliminação dos gases de efeito estufa. E isso com o objetivo deles, o que eles pretendem mesmo, é uma economia de 5%, tá? Baseado nos níveis de 1990. É o que eles têm que cumprir até... Isso foi em 2005, pessoal, fevereiro de 2005. Eles deveriam cumprir isso até 2012, os países. Mas, na última conferência climática da ONU, reuniram-se novamente e foi prorrogado esse prazo para 2020, onde 200 países, depois de muitas discussões, acordaram para manter essa proposta de diminuição dos gases. E nesse momento, 4 países que estavam comprometidos se desvincularam, que foi Japão, Nova Zelândia, Rússia e... tem mais um. Não, China não está aí. Não. A China nunca quis assinar nada. China, nada. Não. E Canadá. Eles saíram porque eles alegaram que países que estão em desenvolvimento, como Brasil, China e Índia, deveriam estar junto nessa meta de diminuição dos gases de efeito estufa. Então ficamos com 36 países comprometidos com essa diminuição, sendo que a União Europeia se comprometeu a diminuir 20% até 2020. Esse ano, na Alemanha, ocorrerá 2 encontros com esses países, com a proposta de organizar metas e o que eles poderão fazer para diminuir isso aí, atingir essa meta, até porque o país que não cumprir terá multas severas. E também, em 2015, terá outro encontro em Paris, também para fazer essa reavaliação de como está andando o processo. E eles acordaram o seguinte também, que ao término do protocolo de Kyoto, em 2020, a nova proposta deles é que todos os países também participem dessa meta da diminuição dos elementos de efeito estufa na questão ambiental. Tá? Isso é o protocolo de Kyoto. Esse é o primeiro esforço que tem. Bom, como é que pode ser retirada o CO2 da atmosfera, pessoal? O meio natural mais eficiente que existe no nosso planeta são os oceanos. Muito mais do que as florestas. Os oceanos, pessoal, são os melhores por 2 motivos. O CO2, ele é absorvido numa forma de solúvel, né? Professor de química? É isso aí, né? E também o outro motivo são as algas que existem no oceano fazendo o processo de fotossíntese. Esses são os maiores. Mas temos um problema. Essa absorção de CO2 no oceano, ela é eficiente em águas frias. Significa o quê? Se aumentando a temperatura dessas águas, a sua eficiência será cada vez menor. Então nós temos um grande problema aí. Além disso, outro que é importante na absorção de CO2 são as florestas. Mas as florestas, principalmente as que estão em crescimento. Por quê? No crescimento, há um processo de fotossíntese muito intenso e, consequentemente, a absorção de CO2 será maior e será convertida em matéria orgânica sólida. Caso, na derrubada, na queimada das florestas, esse CO2 que foi retido há muitos anos é liberado para o meio ambiente, né? Com o aquecimento global, pessoal, o país do Reino Unido observaram o seguinte, que a atividade do óxido nitroso, né, do solo deles foi muito mais intensa
devido ao aquecimento por causa da atividade microbiana dos solos. Nós sabemos que toda a parte de fertilização do solo também é um manejo que vai aumentar esse índice aí, em grande escala também para contribuir. Então tem vários fatores que interferem. Bom, pessoal, eu além desses três, reduzir, reutilizar e reciclar, eu colocaria mais um. Primeiramente, repensar. E isso aqui só funciona, pessoal, se existir um projeto de educação ambiental da população. Não existe nenhuma situação que tenha eficiência se as pessoas não abraçarem junto, porque não é um, é todos. E nós vivemos nesse planeta, e para isso melhorar, todos sim são pessoas que deverão contribuir de alguma forma na sua casa, na sua cidade, no seu país, no mundo todo. Nós também somos responsáveis pela diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, tá? Então eu coloquei aqui algumas coisas fáceis de se fazer. Esse projeto de sacolas plásticas há muito tempo está sendo trabalhado, está melhorando, está, mas estamos muito longe ainda, né? Então assim, por que um pacotinho, uma sacola, outro no outro? Não, vamos encher a sacola. Se quer colocar a sacola plástica, vamos encher ela para pegar outra, né? Sabendo que vai fora depois. O papel, pessoal, desnecessário, gastar papel. O aluno adora escrever página, botar fora, rasgar uma, botar outra. Daí é um desperdício de papel, né? Isso é outra coisa. Evitar usar refrigerantes que sejam retornáveis, né? Sucos sejam retornáveis. As embalagens, economizar água, banho, a gente sabe disso aí, eu falo bastante em sala de aula. Mas economizar banho tem bastante gente que economiza mas bastante. banho... Cadê as meninas da plateia? E vocês sabem, pessoal, que esse trabalho tem a maior eficiência e vai ter resultados positivos, sim, se for trabalhar com crianças. A gente sabe que se eu quero frutos, eu tenho que trabalhar com os pequenos. E isso tem que ser intensificado na casa, porque a criança que é trabalhada na escola leva para casa e ela vai fazer o pai passar vergonha, se ele não fizer. Tá? E é aí que nós temos que trabalhar. Porque adultos, os vícios são muito maiores e muito mais difíceis de conseguir um sucesso nisso aí, né? Pode tocar? Aqui, pessoal, eu coloquei algumas situações do papel só para ter ideia. Eu acho que vocês muitos sabem disso aí, né? Que cada papel, a tonelada de papéis reciclados, né? Cada tonelada nós evitamos de derrubar de 10 a 20 aves. Isso significa ter mais aves, maior consumo de CO2 também. Então tudo isso ajuda o ambiente. Economia também, 50 vezes, utiliza 50 vezes menos água no processo da reciclagem do papel do que do papel normal. Então são coisas importantes. Energia também, se economiza energia, se economiza combustível, se economiza combustível, diminui a queima, diminui o CO2, diminui o efeito estufa. Então tudo tem a ver com isso aí. Mais uma? Plástico a mesma coisa, pessoal, tá? Recursos não renováveis. O petróleo, nós já sabemos que vem daí, né? Claro, nós já estamos com um plástico renovável aí, né? Que está engatinhando, mas está sendo substituído pelo outro, né, pessoal? A economia é muito grande também na fabricação e também diminui o volume aí. Nós sabemos isso aí. Mais outra? Os vidros, pessoal, também, né? Nós sabemos que ou seja, o reaproveitamento do vidro, no derretimento, o consumo será menor também, a produção de gases tóxicos diminui e também para derreter vidros em caco, a energia também é menor. Então também é reaproveitável, né? Então temos que cuidar com isso aí também. Os metais, pessoal, também reciclado. Vocês sabiam que o Brasil é um dos maiores recicladores de latinhas? Em 2004, 96% das latas foram recicladas. Se nós temos tá? O que eu... Tá muito fraco, de novo. Sempre que eu puder no supermercado comprar embalagens que sejam recicladas, nós estaremos contribuindo com o ambiente também, né, pessoal? Tá? Então aqui, como reciclar o lixo? O que a gente consegue com a reciclagem, né? Reduzir o consumo de energia, reduzir os custos de produção devido ao reaproveitamento e reciclagem das indústrias, gerar recurso social, porque a gente sabe que as pessoas que trabalham com os catadores
que trabalham com reciclagem também é uma maneira de subsistência para eles, dão uma renda para eles. Outra coisa, com isso também nós mudamos o comportamento, né? O desperdício, ou o não comprar em excesso, tá? E fortalecer, e claro, gente, mentalidade ambiental. Tudo isso só funciona se mudar mesmo, né? Esse é o símbolo, né, tradicional da reciclagem. E eu coloquei esse vídeo do pessoal que foi feito por uma aluna do ano passado, da 7ª série, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando de consciência ambiental. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Rússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo tá pinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Olha aí, gostei muito da Márcia Bobsi. Muito melhor do que a Regina Casé. Salva de palmas para Bobsi em Casé, por favor. Linda, linda, fantástica. É isso aí, gente. Vamos ter uma consciência ambiental. Aqui, Bobsi, leva todo o meu dinheiro e o meu telefone que depois nós vamos conversar. Tá bom? Hoje já dispensei a Ellen Ganzaroli. Hoje não vai ter pra Ellen. Hoje é Bobsi em Casé. Por favor. Lombardi. Oi, meu patrão lindo, maravilhoso, gostosão. Lombardi? Que isso, Lombardi? Mas o inverno não explana. Tá bom, patrãozinho. Patrãozinho querido, o próximo prêmio é um disco do Menudo, mais disco dos Trapalhões, valendo 145 mil cruzeiros reais. Olha, Lombardi, até eu quero esse prêmio. Não tenho o disco do Menudo ainda, por favor. Chama agora ao palco Hit Sun. Agora, Hit. Vai baixar, vai baixar. Tem que cantar junto, hein? Tem que cantar junto.
Meia-noite no meu quarto, ele está aqui. Eu sinto um cheiro de queimado, eu vejo o ar subir. Um abajur feito de carne, arroz e gado cru. Cortinas de fumaça, queima o pântano. Vai lá! Pegando veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. E todo ar que eu respiro só dá você, só dá você, só dá você, yeah, 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 yeah. Isso, sem exaltações. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Letra original. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Vai lá! Ai, que horror! Toda noite meu pai tem que vaiar, vaia! Por favor, vaia! Vaia mais, vaia full! Vaia, pede pra sair, vai! Sai daqui, Silvio! Só que eles não quiseram, são safados! Oi, pessoal, voltei, olha lá! Então, última parte da nossa aulinha, tá? Vamos falar um pouquinho de geografia agora. Já falamos de química, de física, de biologia. Agora vamos para geografia. Vamos pro taco a taco. Vamos para relação humana. Tá aqui, ó. Mídia e negacionistas. Quem são esses caras, tá? Então é muito comum hoje, no mundo todo, a gente negar o aquecimento global. Mas de fato, sabemos que ele existe. Nós temos pesquisas, nós temos mestrados, doutorados, trabalhos científicos, papers sobre isso, tá? O monopólio da produção de energia, vocês sabem, produzir energia no planeta é um baita do negócio. Um negócio da ordem dos trilhões de dólares por ano. Trilhões! É um dos negócios que mais movimenta dinheiro em todo o planeta. Agora pergunto para vocês. Silvio C, sou um grande monopolista de energia. Vocês acham que eu quero ou não quero perder meu monopólio? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Óbvio que não. Eu tenho empresas do grupo SBT que valem 6 bilhões de reais, né? Mas não faturo trilhões ainda. Vou comprar uma petroleira. Então, pessoal, o nome dos dois caras que mais estão discutindo o aquecimento global hoje, que são perseguidos pelos governos, principalmente o governo americano, que é aquele governo lindo, maravilhoso, as pessoas se amam, né? Tanto que elas entram nas escolas e matam as outras, elas se amam com certeza, tá? Mike Ohm e James Hansen são os dois principais autores que estão trabalhando hoje com o aquecimento global, tá? E eles são contra os negacionistas. Agora pergunto para vocês, quem vocês acham, quem pode financiar o grupo dos pesquisadores muito bons, muito ótimos, dos negacionistas? Quem vocês acham aqui que está perdendo com tudo isso e que poderia patrocinar os caras para dizer não existe aquecimento global, isso é uma balela? Quem que vocês acham? Pode passar, Roberta. Esses são os dois livros, tá, pessoal? Se vocês quiserem ter uma leitura boa, bacana, uma leitura organizada, linda, de geografia, tá aqui os livros, ó. Esse é o próximo livro que vai ser traduzido pela URGS. Why We Disagree About Climate Change, né? Por que nós discordamos da mudança climática? E aí eles vão mostrar, porque existem grupos de cientistas que dizem não existe aquecimento global. Mas quem é que financia esses caras? Nesse livro vocês vão descobrir muita coisa. Pode passar. Olha aqui, pessoal, para não dizer que eu estou mentindo, ó. As principais empresas que produzem petróleo no planeta e gás natural, e o seu faturamento em 2009 em
bilhões de dólares. Primeira que faturou, ExxonMobil, empresa americana, 369 bilhões de dólares. Segunda, Petrochina. Terceira, Petrobras. Não viram a... Isso aí, vamos. Contra o petróleo. Olha aqui, pessoal. 229 bilhões de dólares. É muita grana. E onde tem grana em geografia, você sabe. Tem grana, tem conflito. Se tem guerra, tem mudança de território. Sempre. Pode passar, Roberto. Aqui estão elas, ó. Vocês podem ver em camisetas de time de futebol, patrocinadores de equipes de atletismo, de natação. Elas estão em todos os lugares, pessoal. Todos os lugares existe uma petroleira. Se não é com o nome delas, é com o nome do Trust, uma outra empresa que é coordenada pela petroleira, que é o carro-chefe da maioria das empresas hoje. E é impossível dizer que não há associação com o segundo ou o terceiro maior ramo em dinheiro do planeta, o ramo automobilístico. Quem aí quer fazer 18, tirar a carteira e comprar um carro? Levanta a mão. É a primeira coisa que a gente pensa. Ainda mais o brasileiro, classe alta, média, tá? Se forma no terceiro ano, vou passar no vestibular, meu pai me dá um carro. Essa é a ideia, tá? Então, pessoal, muito cuidado na hora de escolher o seu modelo. Ah, eu quero um 1.8, eu quero um SUV grandão e vou andar sozinho no meu carro e escutar meu funk, tá? Essa é a ideia, tá? Então, cuidado, pessoal. Aí, mano. Então, qual é uma das últimas sugestões que nós damos para vocês hoje, finalizando essa aula tão bonita, tão maravilhosa, tão incrível, que nós estamos extasiados de fazer, estamos felizes. Pessoal, existe um filme chamado Uma Verdade Inconveniente, que é do Al Gore, que é um filme que discute muito bem a mudança climática, mas nunca esqueçam de quem é Al Gore. Al Gore é vice-presidente de Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos. Quer dizer que ele já esteve dentro do governo. Saiu do governo, critica esse governo. Então não esqueçam que ele é um político. Ele tá olhando pra ti. Eu estou sabendo, né? Eu não gosto dele. Vai. Pode passar, Roberto. Então, pessoal, queria chamar todos os nossos colegas aqui em cima, dizer que foi um prazer para vocês. Foi um prazer tão bom para nós quanto foi para vocês. Foi uma aula excepcional. Vocês participaram muito. Nós gostamos muito de vocês. Preparamos com muito carinho. E com muito carinho, pessoal, nós queremos que a partir de hoje o calor que vocês produzam seja o calor dos sentimentos de vocês. Quem escreveu isso, dou todo o crédito, foi a nossa coordenadora pedagógica Roberta. Uma das responsáveis por esse evento. E a mulher do dedo de ouro que passou os slides. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos, estamos muito felizes. Camacho, por favor. Rapidamente, eu vou para 2 irmãos agora. Muito obrigado pela presença de vocês. Saibam que esse tipo de coisa que nós todos, desde quem vai limpar isso aqui, depois que vocês saírem, até quem preparou tudo isso aqui, tudo isso é feito com muito carinho e muito amor, porque o que importa pra gente é o conhecimento absorvido por vocês. Pessoal, então, rapidamente, antes de terminar, todos juntos num coro bem alto, digam SBT! Mais uma vez, SBT! Boa noite, Silvio! Eu te amo, Silvio! Tem alemão, carinho de vocês todos, tá? E continuamos lutando sim para a proteção ambiental, sim!
Vamos cantar uma musiquinha pra acabar, vocês conseguem, ó. Vamos lá. Pessoal, todo mundo junto? A musiquinha é legal. Aqui a gente tá tocando antes. Essa música foi feita pelo projeto da Unicef, né? Composição de Lenine, Zé Cabaleiro e Paulinho Mosca. O mundo é pequeno pra caramba. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo te leva à mesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Rússia. O mundo é uma cesta de carne. Tem nego da Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito demais. Açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo caquinho de vidro. Tá cego no olho, tá surdo no ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que vende. E o que é do Silvio Santos agora pra vocês? Vai! Se você me trata mal, se eu te trato bem. Vila Nova não sabe Porque você me faz o mal, se eu só te faço essa é bem. a Terra falando com Porque vocês. você me trata mal, Planeta Terra falando com a gente. porque você me faz o mal, se eu só te faço bem. Oh yes, it's very good. Alright. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.